Nesta manhã eu quero cumprimentar a todos com um bom dia. Que o dia de hoje seja um dia muito bom para você e para todas as pessoas em qual você vai ter contato. Que sábias atitudes, que boas decisões e que ótimos resultados possam acontecer com você no dia de hoje. O programa Atos todas as manhãs traz uma reflexão, todas as manhãs traz um pedacinho da palavra de Deus. E isso é o nosso desejo, que sirva de inspiração para as tuas atitudes no dia de hoje e para toda a sua vida. Hoje no programa vamos ler o livro de Lucas. Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, que era um médico e aqui fez a biografia da história de Jesus. E aqui está Lucas capítulo 5, nós vamos ler o versículo 3 e versículo 4. Lucas aqui relata um momento em que Jesus tem um contato com pescadores. Ele chega, ele tem um contato e a história é maravilhosa. Diz assim, versículo 3 e versículo 4. Entrou num dos barcos, o qual pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, vamos ler o versículo 5. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo, isso eu vou fazer, vou voltar e lançar as redes. Essa história acontece na beira da praia do lago. Jesus chega, vê os barcos parados, deixados de lado por Simão, que era o dono do barco, pede emprestado o barco para servir como um altar, um palanque. E ali Jesus sobe naquele barco, senta no barco e começa a ensinar a multidão. Só que Jesus ali vê o barco parado. Jesus vê o barco vazio. Jesus vê o barco estacionado. E o barco não nasceu para aquilo lá. E Jesus dá uma palavra para o barco ir para as águas mais profundas. Interessante em que a vida ela cria rótulos. Em situações as pessoas criam rótulos de alguém. Por exemplo, alguém que sofre um acidente e as pessoas dizem, olha, aquele fulano de tal que sofreu um acidente. Olha, aquele fulano de tal, por exemplo, ganhou uma herança. Ó, aquele sortudo, ó, aquele homem agora que ganhou aquela herança. Ó, aquele homem agora que, infelizmente, teve um ente querido que partiu. Então as pessoas, às vezes, criam rótulos por situações que acontecem na nossa vida. Interessante que aquele barco no qual Jesus chegou ali estava parado. E a Bíblia não fala o nome do barco, porque cada barco tem nome. Cada barco ele tem um nome que vai do lado dele. E ali não fala na Bíblia o nome do barco, mas podemos dizer que era um barco parado. Podemos citar o nome, podemos simbolizar o nome deixado, parado, sem propósito, estacionado. Interessante, quando o barco está parado assim na beirada, ele é amarrado. Mas Jesus dá uma palavra, porque o barco não nasceu para aquilo. O barco foi projetado para estar em alto mar pescando. E aí sim, Jesus dá uma palavra para aquele barco voltar e lançar as redes nas águas profundas. Naquele momento, Jesus muda o nome daquele barco, né? Ele muda para fé, para desafiado. E o barco vai lá, junto com Simão, os pescadores, pegam uma grande quantidade de peixes e pode até ajudar outras pessoas a repartir, porque foi muitos peixes. O programa Atos hoje quer trazer uma reflexão de como o mundo rotula. Rotula é um adjetivo para com as pessoas de algo ruim que aconteceu ou às vezes de algo bom. Mas o interessante é que Jesus, ele sempre nos dá uma palavra que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Você veja que na história Jesus passava por lugares onde tinha o cego, onde tinha o aleijado, onde tinha o paralítico, onde tinha o abandonado. Mas Jesus vem
e muda a história daquela pessoa para ex-cego, ex-paralítico, ex-abandonado, não é mais, porque Jesus muda a nossa história. Eu quero que você hoje abrace as palavras de Jesus. Eu quero que você abrace hoje o que Jesus quer dizer para você. A atitude hoje é receber as palavras de Jesus. Se Pedro não tem recebido as palavras de Jesus, o barco era deixado, parado, amarrado. Mas quando Jesus dá uma palavra para Pedro e ele recebe, ele abraça o barco que era deixado, parado e amarrado, agora o barco é cheio, é transbordante. E é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós. Que você possa abraçar as palavras de Jesus e que você não dê razão, não dê bola para aquilo que muitas vezes as pessoas julgam ou prejulgam a nossa vida ou algumas coisas que nos cercam, e que a gente possa receber as palavras de Jesus, que sempre Ele tem algo especial para nós. É o meu desejo que você possa ter sempre no seu coração guardado e saber que Jesus te ama e Ele não quer você parado, nem amarrado e nem vazio, mas Ele quer fazer de você uma pessoa sonhadora, cheio de esperança, de tal modo que possa até distribuir, que possa ser transbordante, não somente você estar cheio, mas também através de você outras pessoas serem abençoadas. Eu oro por isso e desejo para você um bom dia e que o Senhor possa fazer de cada um de nós pessoas vitoriosas e cheias de vida, de fé e de amor. Um abraço, que Deus te abençoe.